Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Nesta noite, debatendo sobre a influência da cultura na formação do cidadão. Como você viu no primeiro bloco, o termo cultura tem sido empregado, tem sido conceituado de diferentes formas, né? Os vários campos de saberes aí têm desenvolvido diferentes conceitos para esse termo, mas a nossa intenção aqui é abordá-la de forma ampla, né? Principalmente com o aspecto do exercício da cidadania. E para tratar sobre esse tema conosco, nós trouxemos convidado o professor Ailton Siqueira, né, que é professor do Departamento de Ciências Sociais e Políticas da UERN, é também doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, é coordenador do grupo de pesquisa do Pensamento Complexo, o GECOM, realizado na UERN, é também diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais e também é professor de mestrado em Ciências Sociais e Humanas na UERN. Acaba que o currículo dele é forte, né? Bom, professor Ailton, inicialmente nós gostaríamos de agradecer a sua presença para debater esse tema conosco e deixar aí que o senhor faça as suas considerações iniciais. Primeiramente, dar boa noite a você, Joyce, a Erval e aos telespectadores que estão acompanhando o programa, né? Um programa que eu acho que tem bastante significado e importância não somente no momento que a gente vive, mas sobretudo para a ideia de conscientização dessa condição da gente ser social, que está cada dia desafiando a gente, e a gente precisa aprender, sobretudo, o grande desafio do dia a dia, que é aprender a viver junto. Eu acho que o programa Cidadania como esse, que discute temas relevantes, tanto para a academia como para quem é fora da academia, é o desafio de ser cidadão. E o desafio de ser cidadão, na minha concepção, hoje, mais do que nunca, nossa cidade cheia de violência, cheia de insegurança, cheia de um conjunto de incertezas de todas as espécies, o desafio é de saber viver junto. E eu acho que essas considerações, ou essa temática que vocês estão propondo, e com um programa dessa natureza, eu acho que contribui muito de imediato para uma formação cidadã, no sentido de que é fundamental o cidadão conhecer e pensar sobre si mesmo, essa sua relação com os outros, seus próprios direitos, seus próprios deveres, nessa vida em comum que a gente tem. No que eu até fiz a chamada aí no nosso periscópio, a ideia dessa formação conjunta dentro desse contexto social, né? É uma relação, é um círculo, né? Que não tem como você sair desse ciclo. Você vai para um lado e para o outro, os conhecimentos vão se retroalimentando. Não é isso? Eu usei essa expressão, dá para aproveitar ou não? É uma expressão que a gente usa correntemente lá no nosso grupo de pesquisa, no nosso trabalho de pesquisas de mestrado, porque é o termo mais apropriado. Né? Quando se trata de seres humanos, cultura, sociedade, não tem uma coisa que é passiva e outra ativa, um que faz e o outro recebe influência, causa e efeito. Não, nós somos causas e efeitos das mesmas coisas que fazemos, porque nós sofremos as consequências daquilo que nós mesmos fazemos, de forma positiva ou negativa, mas nós sofremos. Então, a ideia de retroalimentação ela é constante hoje, porque nós estamos alimentando e sendo alimentados constantemente pelas mesmas coisas. E foi isso a cultura, ela também é um legado, mas ela também é uma construção contínua, claro, né? Joyce, é importante você falar nisso, porque quando a gente fala em cultura, a gente tem uma ideia tradicional e assim, temos motivos para muita gente pensar isso, que é aquela coisa mais padrão, tradicional, antiga. Uma das qualidades da cultura que a gente tem é a capacidade, primeiro, ela tem que manter o padrão, reproduzir-se, senão não se sustenta, não cria identidade, vínculos, afetividade, estabelece padrão. Ela é adaptativa, como você falou, mas, sobretudo, ela tem a capacidade de resistência e de criatividade, e no sentido até de transformação, porque toda a cultura, ao longo das experiências históricas que a gente vivenciou e conhece, desde quando o homem é homem, a cultura tem a capacidade de se transformar. Caso contrário, a sociedade humana não teria chegado até hoje aqui. Não, assim, essa capacidade de inovação, sem a capacidade de inovar e transformar, nós não teríamos nada novo a acrescentar, teríamos já desaparecido. E nesse sentido, eu vou lhe fazer a primeira pergunta, assim, que é chave dentro, vamos dizer, da necessidade da gente avançar o tema. Se a gente pode conceituar a cultura como tudo aquilo que não é natureza, e aí se você acha que esse conceito está errado,
você evidentemente fica à vontade, mas nós estamos aqui pelo menos para indagar. Podemos dizer que tudo que é produto da atividade humana é cultura? Será que é certa essa afirmação? Vamos por parte. Eu diria que essa sua última assertiva, ela é verdadeira. Todo produto da atividade humana, ela pode ser considerada cultural ou inserida dentro de práticas culturais. A primeira, quanto assim, aquilo que você está dizendo assim, que tudo aquilo que não é natureza. Aí a gente questiona um pouco. Por quê? Porque um dos debates mais clássicos na antropologia que nós temos hoje é a relação entre natureza e cultura. O homem tornou-se cultural pelo fato de se afastar da natureza. Hoje já existe um conjunto de cientistas de todas as áreas que mostram, por exemplo, Erval, que o ser humano não é um ser apartado da natureza. Nós somos natureza tanto quanto cultura. Por quê? Porque todos os processos mais naturais que existem na gente, eles são simultaneamente também culturais. Como, por exemplo, todo ser vivo, e isso é um estatuto da natureza, todo ser vivo precisa comer, beber, dormir, fazer amor, se acasalar, se reproduzir, cuidar dos seus próprios filhos. Então, assim, todo organismo ele precisa se regenerar, porque se ele não se regenera, ele se degenera. Então, o que acontece? Então, isso é do ordem biológico. Comer, beber, dormir, fazer amor, sexo, isso é da ordem biológica, né? Agora, isso, tudo que é biológico, é simultaneamente também cultura, porque tudo isso está permeado por um conjunto de interdições, de regras, etiquetas, sem as quais a gente não existia enquanto seres humanos, nós seríamos talvez meramente animais. Então, assim, eu não posso comer de qualquer jeito, eu não posso dormir de qualquer jeito, eu não posso, digamos, que beber água de qualquer jeito. Então, assim, existe um antropólogo clássico chamado Claude Lévi-Strauss, que ele diz assim, as etiquetas à mesa. Sem isso, nós não seríamos meros animais, porque sem essa ritualística toda para o alimentar-se, para o vestir-se, para o comer, o beber, o dormir, que são todos os processos naturais. Então, concluindo isso... Pode dizer que seria uma simbiose, ou eu estou falando? A gente trabalha hoje numa ideia muito mais, assim, mais forte, Val, que é assim, hoje o ser humano é 100% natureza e 100% cultura. Sim. Por quê? Porque nós não estamos separados da natureza. Nós somos a natureza, até porque meu corpo ele é uma entidade biológica, e quanto biológico, que é um estatuto da natureza, ela está sujeita a todos os processos de seres vivos da natureza. Nascimento, crescimento, vida e morte. Ou seja, nosso corpo vai desaparecer. Então, tudo aquilo que eu tenho nele de biológico, eu tenho nele de cultural. E a condição para que eu seja um ser de cultura é, primeiro, eu garantir o funcionamento daquilo que é biológico em mim, portanto, natural. Então, são duas coisas que hoje a gente está vendo isso de forma indissociável. E a ideia de um autor que a gente gosta muito, chamado Boris Cyrulnik, Edgar Morin, que a gente discute muito na pós, é assim, que o ser humano hoje é 100% natureza e 100% cultura. Não podemos mais separar uma coisa da outra. Sabendo que, muitas vezes, a cultura ela é diferente da natureza. Ela é diferente, mas isso não quer dizer que ela não mantenha relações de simbioses, ela não seja retroalimentada pela natureza, que ela não esteja constantemente se refazendo a partir desse meio ambiente onde ela se constitui. A prova disso é que existe, até mesmo no Brasil, diferentes culturas, porque é uma negociação que o ser humano faz para viver de acordo com o seu meio ambiente. Então, em climas muito quentes, nós temos culturas diferentes, clima muito frio, outra cultura diferente. Então, assim, significa dizer que a natureza, ela está sempre em processo de construção e de reconstrução dela mesma a partir dessa construção cultural. Nós construímos uma cultura e somos construídos por ela, mas só podemos fazer isso porque somos, antes de tudo, um ser biológico e, ao mesmo tempo, um ser cultural. E a própria natureza, ela influencia na cultura, né? Porque alguns estudiosos, eles dizem justamente que em climas tropicais, né? De clima mais quente, as pessoas, elas tendem a ser mais afetivas, né? Por exemplo, em lugares mais frios, as pessoas tendem a se fechar mais, né? Interessante esse aspecto, né? É possível a gente fazer essa conclusão? É possível, epistemologicamente existe aí algum estudo nesse sentido? É interessante. Existe uma área da antropologia que eu me identifico muito, tenho feito trabalhos com isso e tenho as minhas palestras. Me atrai muito a ideia da relação entre cultura e personalidade e cultura e psicanálise.
Nós sabemos assim, de que o homem não é produto do meio, mas o homem também é capaz de inventar o próprio meio em que vive para se adaptar e criar outras possibilidades. Essa relação que o Joyce está falando, já existem algumas perspectivas, inclusive científicas, que mostram isso. Por quê? Porque o meio ele vai influenciar não somente nos hábitos, ele vai influenciar nas crenças, vai influenciar nos costumes, ele vai influenciar nas formas da gente se relacionar com os outros. Evidentemente que se o meio influencia esse conjunto de hábitos, crenças, ações, ele vai influenciar também na forma de percepção do outro e na forma como você olha para si mesmo e sobretudo para os seus sentimentos, as suas afetividades. Por isso que em algumas culturas que você tem práticas mais violentas, práticas mais competitivas, mais dominadoras, lá eles têm um comportamento afetivo totalmente diferente de outros que não conhecem essa competição, esse espírito guerreiro de luta constante, né? E aí até mesmo o meio ambiente ele está sempre em negociação com isso. E a gente não pode dizer que ele determina, claro, mas influencia, né? Que não é um padrão que todo mundo vai ter isso, mas ele influencia. É isso que a gente pode dizer, até aí. Influencia, não determina e não é uma coisa generalizada. Uma boa parte desse comportamento está sim influenciado. Professor Ailton, e como a cultura ela influencia na formação do cidadão? Como você encara essa questão? Olha, Joyce, essa é uma grande pergunta, eu acho que daria até para fazer um mini curso verbal lá. E a gente poderia fazer uma parceria entre a gente das ciências sociais e vocês do direito, para fazer uma parceria para a gente dar um mini curso sobre isso. Que ela nem complementou, né? Como é que ela influencia na percepção individual do homem. E aí no outro bloco eu vou fazer a pergunta de bolsa que eu disse, né? E a danada da cultura da corrupção, né? Vamos ficar por aqui por enquanto, para a gente avançar no próximo bloco. Ok. Eu só tenho que repetir. Como a cultura se relaciona com o processo de formação do cidadão? E como ela influencia na percepção individual do homem? Primeiro, Val, toda a cultura ela já é formada por sujeitos. Quando a gente fala de cultura e cidadania, nós já estamos falando de uma cultura própria das sociedades modernas, que já assegura um conjunto de direitos, né? E deveres, evidentemente. Então, nós estamos falando de um outro aspecto de cultura, que não é mais esse aspecto da antropologia, mas de uma cultura política, da cidadania. Então, assim, a cultura ela tem toda uma influência sobre a construção ou a constituição do sujeito. Por quê? Porque a gente vive em coletividade. Quando a gente vive em coletividade, a gente é submetido, muitas vezes, e a palavra às vezes é essa, não só influenciado, mas submetido a algumas leis, regras, costumes que são dados culturalmente, socialmente. Então, isso exerce uma influência ou um papel determinante na construção do sujeito. Isso não quer dizer que o sujeito seja submisso e que vá adotar isso. Mas ele é influenciado ele não pode, digamos assim, ele não pode negar, porque até mesmo para ele se rebelar contra, ele precisa primeiro reconhecer que ela existe. Então, assim, quem critica, no fundo, está legitimando. Por quê? Porque eu não posso criticar o que não existe, eu não posso lutar contra o que não existe. Então, se eu estou lutando com uma cultura que para mim é opressora, uma cultura para mim que não tem os valores humanos, que eu acho que são dignos de todos, uma cultura que não tem princípios éticos e leis gerais, eu estou, evidentemente, que reconhecendo o papel que essa cultura tem sobre mim e a minha insatisfação para poder dialogar e transformar em outro aspecto. E a cultura, com o poder de renovação e de transformação que ela tem, não deixa de ser também educação, né? Educar através da poesia, através da música, através do cinema. Então, Jorge, assim, hoje nós temos toda uma discussão lá sobre a ideia de uma concepção de cidadania que a gente chama hoje que não é mais nacional, uma cidadania que não é territorializada. A gente está bancando essa discussão lá na faculdade de uma forma ainda inicial e já está muito expandido. Já teve até um congresso internacional em Fortaleza com esse título, Cidadania Planetária, porque a ideia de cidadania toda, ela territorializa o sujeito da sua pátria, da sua nação. E esse conjunto de direitos e deveres e de éticas constrói essa noção inicial de cidadania. Hoje a gente está trabalhando com a ideia de uma aprendizagem cidadã que reconhece todos esses direitos e deveres cidadãos de uma nacionalidade, mas nós estamos querendo olhar para o outro que não faz parte do nosso país, da nossa cultura, e também que possamos ver nele
algo que possa dizer, ele também é um cidadão, independentemente de estar submetido, ou condicionado, ou influenciado ou não pelas nossas leis, pelos nossos deveres, mas que também ele é um cidadão. E por quê? Como reconhecer esse outro como cidadão, que é uma ideia de cidadania que a gente chama de desterritorializada, que vai para além dos territórios da minha Constituição, da minha cultura local, do meu país, da minha terra-pátria. Né? Essa é uma discussão que a gente está fazendo, que eu não sei se a gente vai ter espaço para discutir. Realmente é muito profunda essa reflexão última que o professor Ailton Siqueira fez. Nós vamos aqui dar um pequeno intervalo, pequeno mesmo, e a gente volta já já. Programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, já já de volta.